eu vou pegar para eu analisar a formatação, a estruturação frasal, essas coisas assim, tá bom? Porque o TCC, digamos, do semestre passado, vamos longe não, é cheio de citações da introdução. E a Magda já não quer outro formato, outro perfil, entendeu? Então, cada um tem uma metodologia, né? Então, a gente tem que... Mas não é que não quer, não. É o seguinte, qual é o manual que eu sigo? Porque a faculdade, Unibrasília, não tem ainda um manual específico da faculdade. Seria ideal, tá? Tem uma formatação do artigo na revista deles, mas artigo é diferente do TCC, tá? Entendo. Então, eu sigo qual manual? Da UFTM e a versão 2020, que é a versão mais atualizada que tem. Eu achei normal não ter, eu ter, para mim, tranquilo. Sim. Até 2018, tinha um jeito de formatar, assim, as normas da BNT eram diferentes, sabe? Então, em 2018, fechou a antiga e entrou com o manual novo. Então, eu atendo, por exemplo, quando vocês forem apresentar a TCC, se algum professor questionar, você fala, olha, nós estamos seguindo o manual da UFTM ano 2020, que é o mais recente, tá? Por quê? Porque há ainda controvérsias, porque há professores que estão ainda no modo antigo, e eu acho que é legal a gente ser atualizada. Até porque a banca depois vai falar, nossa, você, desde 2018, você não sabe que a norma é nova, é diferente. Então, vamos ficar atualizados, porque aí eu tiro menos... trago para vocês menos problemas, para ter que ficar justificando, tá? Tá ok? Eu quero informar para vocês, antes de vocês começarem, Jamile e Sheila, informar que essa semana o professor Bruno teve reunião com o professor Luciano, nosso diretor, e aos poucos a presencial está voltando, e eles acharam que vocês podem apresentar presencialmente, porque são poucas alunas, e que a gente vai estar lá na faculdade. Então, lá no final de novembro, a gente marca, então nós vamos falar presencialmente. Eu só quero informar. Não se chateiem, porque a gente vai ficar muito bem preparadas, vocês vão estudar bastante esse texto, e chegar lá é de boa. Tá bom? Combinado? Cadê você, Elinaldo? Tô tremendo. Mas não precisa, não. Vocês vão ficar tão bem preparadas que... Oi, professora. Tá? Então, tá bom. Podemos começar, Sheila e Jamile? Sim, Magda. Então, sim. A voz é de vocês agora. Você quer ler, parceira? Um pouco, eu leio um pouco? Pode ser. Tá, a hora que você cansar, você me fala. Então, as alunas somos eu. Será que travou? Companheiras do processo de alfabetização na educação infantil. Introdução. Tá cortando Vocês um pouquinho, estão me ouvindo, já? gente? Tá, né? A internet aqui é terrível. É muito fraco o sinal. Se não estiver dando, vocês me interrompam, tá? Por gentileza. Tá, pode ficar tranquilo. Bloquear assim, quebrar muito a sua fala, aí a gente passa para a Sheila ler, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Podem me interromper, tá? A qualquer tempo. Tá. Importante dizer que o lúdico no processo de alfabetização e letramento na educação infantil pode ser implantado independentemente da fase que a criança se encontra, proporcionando a mesma que recrie, invente, use sua imaginação e fantasia, tornando o espaço escolar mais atrativo, bem como uma aprendizagem significativa. A alfabetização não acontece de forma isolada e tem se tornado cada vez mais necessária a relação do processo de alfabetização através do lúdico, pois a mesma abarca dentro de uma perspectiva pedagógica os jogos, atrações, competições, dentre outros. Encontra facilidade para construir e explorar os conteúdos com conscientização, dinamismo, cooperação e prazer. Educação nem sempre foi pautada em compreensão somente. Faltou um ponto final aqui. Após o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB,
Lei 9394/96, no Plano Nacional de Educação, foram e são documentos legais muito importantes para pensar a efetividade do direito de educação infantil no Brasil. Igualmente, na LDB, a educação infantil ganha especificidade quando é referida como a primeira etapa da educação básica. No artigo 21 da LDB, 9394/96, está redigido o que anteriormente havia sido estabelecido na Constituição. 1. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Assim sendo, a questão do lúdico na educação infantil, tais atividades como jogos, brincadeiras, são de suma importância para o desenvolvimento da criança na educação infantil. Pois, através das mesmas, a criança aprende a respeitar regras, favorecendo o conhecimento. A educação infantil no Brasil era pautada apenas no ato de cuidar. Nada muito segmentado, sem pensar na aprendizagem estruturada e um processo pedagógico transformador, desenvolvedor do potencial da criança. Só após a regulamentação dessas leis, foi possível o desenvolvimento da criança em sua mais tenra idade. Leio mais, Magda, ou já ficou cansativo? Não, não ficou cansativo, mas se a Shirley puder ler para ver se tem menos quebra, porque tá de vez em quando está cansativo. É verdade. Né? E agora, qual é a contribuição, vou ler já. Qual é a contribuição do lúdico no processo da alfabetização na educação infantil? O processo de alfabetização, através do lúdico, possui uma grande relevância para o desenvolvimento da criança, e sem distinção de raça, idade ou classe social. As atividades de alfabetização através do lúdico devem constatar no contexto político ou pedagógico da escola. Vocês estão me ouvindo? Agora estou. Assim, a questão do lúdico na contribuição das alfabetizações, tais atividades como jogos, brincadeiras, são de uma importância para o desenvolvimento da criança na educação, pois, através da mesma, a criança aprende a respeitar regras e favorecer a autonomia, desenvolvimento melhor nas suas cognições. Em outras palavras, o ato aprender brincando é um dos instrumentos mais necessários e importantes na fase da criança. Assim, brincar possibilita que a criança se desenvolva desde os primeiros anos de vida, todo o potencial que existe nela. Portanto, pode-se dizer que é por meio da brincadeira a criança aprende e se desenvolve. A importância de trabalhar a ludicidade na alfabetização na educação infantil permeia vários conceitos e significados no processo de alfabetização, através das brincadeiras, desvendando o papel do professor no uso lúdico para o processo de aprendizagem das crianças e analisar os aspectos facilitadores e desafiadores dessa prática na alfabetização de crianças da educação infantil. Essa pesquisa será documental em legislações, sites, artigos e outros documentos acerca do tema para embasar o estudo presente. Calma aí, tá acabando. Para análise e interpretação dos dados, foram realizados de forma processual, articulados com a base das pesquisas bibliográfica, documental, bem como a apropriação das categorias estudadas. Para essa pesquisa de revisão de literatura, utilizaremos critérios para a seleção de artigos científicos, livros, manuais com idiomas em português, com período de publicação de últimos 10 anos, com escritores. Palavras-chave: contribuição, lúdico, alfabetização e educação infantil. Ainda serão pesquisados para pesquisar a bibliográfica, pesquisa em livros, artigos científicos, trabalhos acadêmicos, monografias, trabalhos apresentados em eventos científicos, anais, entre parênteses, vírgula, disponíveis na internet online e pesquisa documental em legislações específicas na educação infantil e alfabetização.
Importante citar que a forma de devolutiva será a publicação, a solicitação dos resultados dessa pesquisa em revista científica de impacto na área da educação, com vista à socialização deste estudo empírico, bem como a contribuição teórica para as futuras pesquisas neste campo. Serão utilizados alguns autores, como Fantacho, Fabiani, Freud, Antônio Carlos Luquice, Cipriano Moreira, Jas de Lara Oliveira, entre outros. Legal. Vocês querem... você falou, Sheila, acho que foi você que falou, eu tenho alguma coisa que eu já sei que está errado. O que é que você pensou? Para mim está errado o modo de pesquisa. Esse modo de pesquisa aqui, ó, atribuição da pesquisa, eu acho que no meio dele tem essa ainda serão pesquisados a bibliografia de livros, não preciso falar esse ainda, eu posso pôr só um parágrafo inteiro resumindo o que eu vou pesquisar. Tá. Vocês duas não acham que é muito material? Livro, monografias, trabalhos de dissertação, de mestrado, encontrado na internet, vocês não acham que isso aí é pesquisa para 2 anos? Nós tiramos base só do projeto, a gente sabe que você vai pincelar, a gente tem essa noção, você que vai pincelar. Tá. E veja também os autores. Eu penso que Freud é muito difícil para vocês, tá? Se puder tirar Freud, eu prefiro. Se vocês quiserem... Posso trabalhar com Piaget no lugar do Freud? Agora, leia alguma coisa de Piaget e vê se Piaget tem a ver com lúdico. Tá? Talvez Vygotsky. Eu acho que Vygotsky será mais pautável. Não tem problema que vocês usem, eu a dupla também use Vygotsky, não tem problema não. Porque Vygotsky é um dos autores mais modernos, mais atuais, e que fala sobre as relações humanas, né? E a cultura histórico-cultural, né? Então, assim, a influência da sociedade, das famílias... Freud passa para a área psicanalista, né? Exatamente. Então, Freud vai mais para a psicanálise e é mais árido para estudar. Como nós temos pouco tempo, acho que é importante. Okay. Gente, quais as categorias, você leu, Sheila, relacionada a categorias, quais categorias que vocês elaboraram? Que aí você fala na metodologia, você fala de evidenciar categorias, alguma coisa assim. Não, tia Marga. Não. Tá. Para fornecer material de estudo para a categoria socialização da contribuição teórica para as futuras pesquisas neste campo. É isso? Então, a categoria está ligada às palavras-chave, tá? Então, você vai... a palavra-chave é contribuição, lúdico, alfabetização e educação infantil. Então, na análise dos dados depois, você vai entrar em contato com essas palavras-chave. Me fale uma coisa, vocês vão fazer só bibliográfica? Só. Então, tira a categoria. A categoria, assim, se você faz um questionário para 20 professores, aí você vai dividir em falas do professor. Aquele professor que tem como é que fala assim, que prima mais pela brincadeira, aquele professor que não usa brincadeira, aí são categorias. Tá. Então, eu tenho que tirar aqui o processo de alfabetização, o papel do professor no uso do lúdico para o processo de aprendizagem das crianças? Não, aí está certíssimo. O lance da categoria só, tá? Tá bom. Vocês esqueceram de colocar aí dentro da introdução objetivo geral específico e a justificativa. Tudo isso fica dentro da... Mas esse... Vou te mandar por e-mail depois, porque esse aqui foi todo o nosso projeto que a gente resumiu depois aqui. Está esses tópicos aqui dentro. Tá. Objetivo é análise, compreensão do tema, blá, blá. Tá. Lembrando o seguinte, que a introdução, o seu projeto, a introdução é a síntese do seu projeto. Então, na introdução, eu vou colocar, assim, eu vi que você fez uma pergunta aí, mas não escreveu assim, o nosso problema de pesquisa é, 2 pontos, aí você coloca a pergunta, tá? Para especificar bem, para a banca ler e entender, tá? Tem que lembrar que a gente está escrevendo para o outro ler e aprovar a gente. Então, ele tem que achar a forma de que ele compreenda melhor, tá? O nosso problema de pesquisa é 2 pontos. E põe a pergunta. Põe a pergunta, tá? E aí você continua. Para responder essa pergunta,
nós utilizamos, ou vamos utilizar, quando a gente escreve o TCC já é passado, né? Porque você já fez o projeto. Então, assim, foi no passado. Nós utilizamos a pesquisa bibliográfica. Aí, acho que a gente podia separar, assim, por exemplo, a pesquisa bibliográfica não de 10 anos, tá? De 2016 a 2021, sabe? E uma plataforma, ou na Cielo, ou na plataforma de periódicos da CAPES, alguma coisa assim, não ampliar muito, não, depois vocês não dão conta. Eu posso pôr o Google Acadêmico também. Pode. O Google Acadêmico, na verdade, é uma síntese que tiram do Cielo, da CAPES, sabe? Então, ele é um resumo de todos os sites. Isso. Então, vocês fazem o seguinte, tira só do Google Acadêmico. Esquece dos outros sites, tá? Outra coisa, um TCC tem mais ou menos de 12 a 15 páginas. Mais ou menos quantas páginas a introdução de vocês tem? Somente uma. Sim. 2, 3. Tá ótimo, tá bom. Porque aí, vamos pensar em 12 páginas, então você já tem 3, faltam 9. Nessas 9, nós vamos desenvolver a questão do desenvolvimento, né, da fundamentação teórica e da discussão de dados, tá? O que é a discussão de dados? Os dados que vocês pesquisaram na fundamentação, vocês depois vão discutir. Olha, Vygotsky fala isso, e por meio da nossa experiência percebemos aquilo, e assim por diante. Combinado? E dentro da introdução, ainda, vocês precisam colocar os capítulos. Então, se o seu tema é ludicidade... Só um minutinho que eu tenho que anotar o que você falou, gatinha, senão eu vou perder. Vocês abrem a gravação e vocês... Tá, depois eu ouço. Podem anotar também, que não tem problema não, dá tempo. Tá. Dentro da introdução, escrever assim... Bom, o tema é... Assim, as palavras-chave, ludicidade, educação infantil, e o que mais? Contribuição, ludicidade e educação infantil. Contribuição está meio fora, mas depois a gente pensa outra vez. Vamos pensar em ludicidade e educação infantil, tá? Então, tá. Pode cortar, porque palavra-chave contribuição, lúdico, né? Alfabetização e educação infantil. Lúdico, alfabetização e educação infantil. Excelente. Então, preciso de 3 capítulos. Um sobre a ludicidade, tá? Outro sobre educação infantil e outro sobre alfabetização. Eu começaria com a educação infantil, porque é uma coisa só. Nós vamos do maior para o menor. Então, primeiro, educação infantil. Aí a gente vai falar um pouquinho do histórico da educação infantil, de como surgiu no Brasil, que leis que criaram e tal. Dentro da educação infantil, nós vamos trabalhar a alfabetização, tá? E depois a ludicidade aplicada à alfabetização. Então, são 3 capítulos que vocês vão trabalhar depois na fundamentação teórica. Combinado? Combinado. Vão lembrando, gente... A contribuição eu tirei. Foi o lúdico, alfabetização e educação infantil. É isso, companheiro? Exatamente. Correto. Lembrar que... O que eu queria lembrar? Educação infantil, isso. Isso. E aí, vocês vão pesquisar artigos no Google Acadêmico do ano de 2016 até 2021. Claro que vocês não vão pesquisar todos, mas vocês vão escolher aí 4 deles, por exemplo, alguma coisa assim, tá? E aí, então, na introdução ainda, vocês vão colocar assim, no capítulo 1, nós vamos falar sobre a educação infantil no Brasil. No capítulo 2, nós vamos pesquisar sobre a alfabetização, tá? E no capítulo 3º, a gente vai pesquisar sobre a ludicidade aplicada à alfabetização. E o 4º capítulo, que são as considerações finais que vocês vão fazer, tá? Lembrei agora que eu quero falar com vocês. Por favor, tudo que você pesquisar, você anota a referência. Senão depois você fica enlouquecido. Nossa, onde que eu pesquisei esse autor? Eu não acho mais, entendeu? Então, assim... Vou fazer igual você falou, vou montar uma pastinha, vou pôr os artigos lá dentro. Isso. Já estou fazendo isso. Escolham 4 ou 5 artigos, já põe na sua pasta, mas quando você puser na pasta, você já põe também a referência, o que é isso? Que site que foi tirado, tá? O ano que foi feito, principalmente artigos de revista, né? O nome da revista de onde está esse artigo e assim por diante, tá bom?
Beleza. Será que nós liberamos a Jamile? O que vocês acham? Eu acho que ela merece. Tudo de bom. Eu acho que ela fica devendo uma caipirinha pra gente, né? Eu acho que merece. No meio da praia, hein? Pois é. Deixa ela aproveitar a praia. Sim, Gente, vocês acreditam que aqui tá frio, tá uma neblina? Vocês não vão Eu não acreditar. acredito, já. Então, São calor. Paulo tava um calor igualzinho Uberaba. Que Aí tá nós descemos a serra, tá super frio. Ah, não. que praia que você está, Jamile? Amanhã melhora. Melhor assim. Em que praia que você está? Aqui. Vem cá, as meninas querem dar. Vem, Agatha, dá um oi. Oi, gente. Eu não ouvi a praia que você está. Qual a praia? É grande, não é? É, gente? Praia da Enseada, no Guarujá. Ai, que delícia, que delícia. Eu tive apartamento na rua Mário, esqueci o sobrenome do Mário. Esqueci. Bem pertinho da Enseada. É uma delícia. A gente ama praia. Estou com tantas saudades de praia, você nem imagina. Ai, eu amo praia, eu sou apaixonada. Nossa, eu sou apaixonada. Mesmo estando friozinho. Sim. Não tem problema, você tá aí. Só andar com o pé na areia já é um relax Pé na areia, me renova, como eu gosto. também. Você. Quem fala para você? Você gosta de andar na praia? De caminhar na praia? Eu adoro fazer. Eu também. Querida, então, se você quiser sair, de boa, nós todas aqui permitimos, viu? Também. Sabemos que você merece. Tá bom? Tudo de bom. Merece tudo de bom. Muito bem. Tudo de bom, hein, Jamile? Aproveita. Na praia, adoro o tato da delícia. Muito obrigada, Sônia. Quem Tchau, companheiro. Vai com Deus. é a segunda dupla que vai apresentar agora? Pode ser a nossa? Pode, Karen. A Sônia vai ler, ela falou. Tá ok. Se quiser começar, pode, Sônia. Só um minutinho, por favor. Tá ok. Magda, Oi. vocês estão me ouvindo, todo mundo? Sim. Então tá. A nossa introdução foi bem curtinha, porque, assim, na realidade, eu não tinha muita noção como ia começar. Aí você vai fazendo as pontuações, por favor. O tema é EJA na visão de Paulo Freire. No atual momento em que a educação se mostra como instrumento de mudanças de comportamento e principalmente de pensamentos das sociedades, podemos analisar a importância da educação de jovens e adultos, a EJA. Segundo Paulo Freire, para a alfabetização de jovens e adultos, não se baseia na repetições de palavras. Para dar início a esse processo, Paulo Freire sugere utilizar palavras geradoras, as quais estão inseridas no cotidiano do educando. Paulo Freire acreditava que o professor aprendia ensinando, que ele não era o detentor de todo conhecimento. O objetivo principal do EJA é inserir esses sujeitos na vida escolar, possibilitando a participação de maneira autônoma na sociedade. O professor deve criar estratégias para estimular a curiosidade e a criatividade, para que o aluno tenha interesse na participação efetiva no processo da aprendizagem, propondo vivências desafiadoras. O objetivo dessa pesquisa é ampliar o conhecimento sobre a questão da educação de jovens e adultos na EJA, sobre o olhar da pedagogia de Paulo Freire. E o que mais? E será utilizada, a pesquisa será uma pesquisa bibliográfica em livros, né, de Paulo Freire, artigo científico
e nos sites acadêmicos. Foi isso que a gente fez. Karen, o que você contribuiu? Tem alguma coisa a mais aí? A gente tinha colocado os tópicos, né? Que a gente ia apresentar, que era a história de Paulo Freire, né? Sobre a EJA, a história da EJA, o perfil do professor na EJA e os alunos na EJA. E tinha uns autores que a gente tinha colocado, que era o Paulo Freire, né? Madalena, Cristina, Ribas e Soares. Tem uns que a gente nem conhece, porque a gente foi pegando os artigos, aí apareceu umas citações lá, que eu achei bem legal, que fala sobre Paulo Freire. Tá. Gente, nós temos que pensar o seguinte, Sônia e Karen. Vocês vão trabalhar a alfabetização, certo? E os livros do Paulo Freire vão colaborar nessa questão da alfabetização para adultos, tá? Então, não precisa de um tópico, de você pesquisar um tópico falando sobre Paulo Freire, tá? Na própria introdução, você já dá uma explicação quem foi Paulo Freire, que ano que ele viveu e qual é o método dele, a metodologia dele de trabalho com a EJA, tá? E de alfabetização. Aí, um segundo tópico, você entraria realmente no histórico da EJA, tá? Como é que surgiu a EJA no Brasil? Quais são as leis que criaram a EJA? Ler alguma coisa mostrando assim, como é que a EJA é vista hoje no Brasil. Na atualidade? Hein? Na atualidade? Isso, atualmente. Outra coisa, a metodologia precisa ser mais clara, tá? Eu acho que eu posso dar para vocês a ideia que eu dei também para a Jamila e para a Sheila. Pesquise só no Google Acadêmico, então você vai escrever isso na sua pesquisa, utilizando... Mas a gente só pesquisou lá, professora. Hein? A gente só pesquisou lá. Então, aí vocês vão colocar aí na introdução, porque quem está lendo o seu trabalho não sabe se você pesquisou, você tem que informar, tá? Então, o material que foi utilizado, nós pesquisamos no Google Acadêmico sobre alguns tópicos. Primeiro, história da EJA. Segundo, o método de Paulo Freire. Então, assim, né, o método de alfabetização de Paulo Freire, tá? Então, precisa melhorar essa introdução. Ela está realmente fraquinha, precisa dar um up nela aí, tá? Tá. Colocar o objetivo geral de vocês ficou bom, tá? Só que não tem objetivos específicos. Lembrando que o objetivo geral é um objetivo amplo e o específico menor. Por exemplo, lê outra vez o objetivo, Karen. Peraí. Ou Sônia. O objetivo principal da EJA é inserir esses sujeitos que não conseguiriam... Não, esse objetivo é da EJA. Eu quero saber o objetivo da pesquisa. Ah, tá, peraí. A pesquisa foi realizada através do Google Acadêmico? Não, ali seria metodologia. Eu quero saber, assim, o objetivo dessa pesquisa é ampliar conhecimentos. Eu ouvi isso de vocês. Sônia. Só um minutinho. Tá. É analisar a importância da EJA voltada para Paulo Freire, despertando conhecimentos que irão que serão distribuídos ao longo do tempo. O professor deve utilizar estratégias que desperte no aluno o interesse em participar ativamente do processo de aprender, usar palavras as quais fazem parte do seu mundo, promover debates. Tá. Gente, olha, vamos clarear mais ainda, está meio confuso ainda para mim. O objetivo desta pesquisa é ampliar conhecimento sobre a alfabetização mediante o método de Paulo Freire. Alfabetização para a EJA, tá? Então, o objetivo geral é esse, sabe? Ampliar, né, ou pesquisar, ampliar conhecimentos sobre a alfabetização de adultos, segundo Paulo Freire. Então, esse é o objetivo maior. Dentro desse objetivo maior, deve ter 2 ou 3 objetivos específicos. Quais são? Primeiro, pesquisar a história da EJA no Brasil, tá? Da educação de jovens adultos.
Segundo, objetivo específico. Conhecer o método de alfabetização para adultos em Paulo Freire. Tá? Ô, Magda, era assim, ó. O objetivo dessa pesquisa será de ampliar o conhecimento sobre a questão de educação de jovem e adulto, a EJA, sobre o olhar da pedagogia de Paulo Freire. Justifica... Mas eu só precisa colocar a alfabetização, tá? Por quê? Porque o tema de vocês é a alfabetização na EJA em Paulo Freire. Tá? Então, a gente não pode perder de vista esses 3 eixos, como a gente falou também para a Jamila e para a Sheila. Ó, alfabetização de adultos, né? Então, aí entra a EJA, método Paulo Freire. Porque tem tantos outros métodos, mas Paulo Freire foi o melhor. Bombou no Brasil no sentido de educação de jovens e adultos. Ele foi pioneiro? Foi pioneiro. O método dele é pioneiro. De relacionar a aprendizagem da leitura, de ler e escrever com o adulto, com a própria vida do adulto. Então, esses são os temas geradores. Eu ia perguntar para vocês, o que vocês entendem por temas geradores? Ele trazia um tema, tá? Da vida do aluno. Então, por exemplo, esses alunos, por que eles estão na EJA? Porque eles não tiveram oportunidade de estudar enquanto eles eram crianças, a idade correta. Tá? E, infelizmente, até hoje existe ainda professores que dão aula para adulto como se estivesse dando para criança, e a linguagem não pode ser a mesma, a metodologia não pode ser a mesma. Então, Paulo Freire criou um método específico para alfabetizar adultos. Tá? Então, daí entra nos temas geradores. Vamos imaginar assim, ele ensina a pessoa que não sabe ler e escrever aquela palavra casa. Dentro dessa palavra casa, ele vai levantando, são os temas geradores, ele vai levantando as ideias sobre o que é uma casa. Você tem casa? Você paga aluguel? Você construiu sua casa? Todos têm direito à casa? Então, ele entra pelo lado social de fazer com que as pessoas entendam que elas são dignas, têm dignidade e elas têm direito a ter uma casa, uma alimentação, a escola e assim por diante. Tá? Então, naquele livro lá, Pedagogia da Autonomia, ele fala isso. Sim. De como... Aí, vocês duas têm que escolher 3 livros dele. Não precisa de mais que isso. E ler esses livros. E escrever as ideias com as suas palavras. Tá? Porque como é centrado em Paulo Freire, não precisa pesquisar tantos outros autores. Tá? Você pode pesquisar algum autor que fale sobre Paulo Freire. Tá? Ou algum artigo, ou alguma dissertação, mas não traga tanta gente, não, porque você vai só trazer mais autores quando for na discussão, tá? Mas o seu princípio é pesquisar Paulo Freire. Combinado? Combinado. Então, tá. Quero que melhorem bastante para a próxima semana, viu, Sônia e Karen? Todos vocês. As ideias que eu estou dando hoje, preciso trazer para a próxima semana de boa, tá? Combinado? Então, vamos agora. Ô, Magda, deixa eu entender, porque até agora eu não entendi. Nós vamos fazer o quê? Um projeto, a gente vai fazer um artigo, o que é? Um TCC. Um TCC, tá. Mas é tipo artigo, como que é? É tipo um artigo, é tipo uma monografia, o que é TCC? Eu quero entender como que é o... Tá. É tipo, vou falar assim desse jeito, é tipo monografia, mais ou menos como monografia, tá? Então, TCC é uma pesquisa, é um trabalho de pesquisa fundamentado em pesquisa só. Tá? E assim, a monografia é o tema mais adequado mesmo, Sônia. O artigo tem uma outra formatação, um outro estilo de trabalho, tá? Então, é uma pesquisa. Se vocês estivessem fazendo mestrado, eu ia dizer para vocês, é uma dissertação. Não posso chamar de dissertação, mas é muito semelhante à dissertação. Por quê? Porque é uma pesquisa bibliográfica, porque eu vou pegar autores. Então, assim, à medida que você aprendeu a fazer um TCC, você sabe fazer uma dissertação e até uma tese de doutorado. A forma é a mesma, tá? É essa forma aí que eu não estou conseguindo pegar, entendeu? Então, tem que virar a chave para mim conseguir pegar para mim. Tá.
Vamos pensar na monografia. Eu vou fazer o seguinte para vocês essa semana. Eu vou colocar, deixa eu anotar aqui. Colocar aqui os itens da sua pesquisa de TCC, tá? Mas, assim, é simples. Primeiro a introdução. Segundo, os capítulos. Terceiro, a discussão desses temas. E pronto, depois é referência. Então, não é uma coisa tão aprofundada como se fosse uma dissertação de mestrado. Mestrado a gente passa 2 anos e meio fazendo, lendo, estudando, né? Mas é um mini dissertação, tá? Eu posso chamar de monografia, sim. Tá bom? Mas eu clareio melhor isso para vocês, Sônia, e para vocês todas, para a próxima semana. Eu ponho lá no Ava. A partir de quarta, você já pode abrir o Ava que está lá. Tá bom, obrigada. Vai ser bom, porque na próxima semana, se tiver dúvida ainda, a gente pode esclarecer para vocês. Tá? Eu tô ficando de Magda, já tem uma data para a gente poder apresentar o TCC? Ainda não, mas não vai demorar muito, porque essa data eu tenho que marcar junto com o professor Bruno, que é o nosso coordenador, e com o professor Luciano. Tá? Mas aí você imagina que vai ser final de novembro, dezembro? Não, não chega a dezembro, não, final de novembro. Talvez lá para o dia 29, dia 30 de novembro, alguma coisa assim. Eu quero que vocês fiquem bastante tranquilas em questão de apresentar presencialmente, a gente vai preparar vocês muito bem. Por isso, eu estou dando para vocês reuniões semanais, tá? Essa é uma opção minha, tá? Eu sei. E assim, dando tarefas para a gente terminar o quanto antes, para depois a gente fazer assim uma organização, mexer mais assim em alguma coisa do texto e principalmente apresentar o trabalho de vocês para que a gente possa analisar para vocês. É possível até, eu estou imaginando, vou pedir ordem, que como vai ter que ser apresentado presencialmente, fazer um encontro presencial só com vocês na faculdade, sabe? No local onde vocês vão apresentar, e a gente vai de máscara, a gente fica no distanciamento, só para poder vocês sentirem o ambiente, sentirem a forma. É porque nós está parecendo bichinho do mate, a Magda. Eu tenho vergonha de tudo. Não, eu fico suando a mão, eu desacostumei, é verdade. Com certeza. Acho que vai ser um pacto para todas nós, entendeu? Trabalhar uma coisa, agora apresentar um TCC depois de quase 2 anos de pandemia, assim, na tora, é muito complicado. Assim. Pelo amor de Deus, eu acho que vai sair com um SAMU de lá, entendeu? Eu vou sair de ambulância. Nada disso, Sheila, ó. O que é isso, mulher? Lá, nada de pessimismo. Mariana, não é difícil? Presta atenção. Levando em conta. É muito difícil, eu já estou até tremendo. As minhas Quase noites 2 de sono anos, agora vão ser curtas. Já, Eu já comecei a suar a mão quando falou que era presencial. Já estou batedeira, já. Confio em vocês, tá? E outra coisa importante. Chega da batedeira. Quase 2 anos. Gente, pensa, aula online. O problema é esse. Quase 2 anos sem ser presencial, você acaba ficando agora, assim, como a Sheila falou, começando meio do zero, ficando meio inibida de começar. Por isso, a gente vai fazer os ensaios, tá? Agora, eu só peço para vocês uma coisa, que o primeiro passo para apresentar bem é conhecer o conteúdo. Você vai ler, reler, reestudar essa dissertação, a hora que estiver pronta, vai ler e anotar, bacana, sabe? Depois nós vamos fazer o PowerPoint, aí a gente vai treinar, vai ficar 10, eu falei para vocês. Eu quero com vocês que a gente vai fazer publicação de um livro desse material, por isso caprichem. Vocês serão autoras, eu quero isso, e quero que vocês abracem comigo essa causa, tá bom? Vocês não merecem nada menos que isso. Entendeu? Então, é dedicação. Nada de tremer, nada de perder sono, não. Dedicação, tá? Vamos lá. Mariana e Erinalva. Sim, professora. Oi, meninas. Oi. Professora, eu e a Mariana, a gente ia fazer o tema sobre jogos e a importância de jogos e brincadeiras na educação infantil. Essa foi a nossa última fala, a senhora lembra? Lembro. Então, aí a gente conversou muito, sentou, pensou, repensou, a gente achou por melhor trocar o tema, porque a gente já tinha feito o artigo, né, e o projeto com o mesmo tema. Aí a gente estava muito assim, meio que sem argumentos para trabalhar, né, continuar naquele tema. Aí a gente mudou por tema a importância da música no desenvolvimento infantil. Bacana.
Então aí eu vou ler nossa introdução, tá, professora? Sim, pode ler. Considerado elemento de cultura, a música já representava indícios de sua existência desde a pré-história. Considerando os sons que a natureza produzia, foi atribuída como a primeira das artes na Grécia Antiga, regida por Apolo, onde sempre era visto portando uma lira. A música trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo, a melodia, a voz, nos leva a externar nossas emoções, trazendo memórias afetivas. O ser humano produzia música e usava o som como forma de manifestação de desejos, sentimentos e outras sensações. Com o passar dos anos, a música sofre grandes transformações. No início, era valorizado o som das ondas do mar, trovões como música. O passar do tempo, foram descobrindo que o próprio corpo era fonte de expressão. No Egito, passa a valorizar a música nos templos e usavam harpas, flautas, perpassando pela Mesopotâmia, Roma, Renascimento, até chegar no século XX, quando surge o rádio, ajudando a popularizar tal linguagem artística, impulsionando os cantores e compositores. Música é prazer, vida. Música é pura arte, desperta o melhor que há em uma criança, é instrumento de inspiração para os pais, professores, educadores, enfim. Música é ligação direta de grande importância, facilitadora do processo ensino-aprendizagem na educação infantil e em outras formas de ensinar e aprender. A criança conhece a si mesma e, melhor, desenvolve sua noção de esquema corporal com mais facilidade através da música. Ouvir o som, o educando é capaz de produzir movimentos como forma de expressar, algo que antes talvez fosse desconhecido e imaginável. A música serve como estímulo nas escolas e é uma facilitadora do convívio social. Também se faz necessária para que a criança tenha sua fala mais compreendida e o seu bem-estar mais desenvolvido, fazendo com que, assim, se tornem pessoas mais criativas e flexíveis. O objetivo geral do nosso trabalho é abordar a contribuição que a música traz para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioafetivo da criança, e contribuir para os acadêmicos formandos, né, em curso, na busca de novos conhecimentos em pesquisa. O objetivo específico é abordar a importância da música na educação e apresentar pedagogos que influenciaram na educação infantil. A nossa metodologia é baseada em trabalhos bibliográficos, né, sites, blogs, e busca autores como Brescia, Brito, Cascudo, o Alencar, Freire e Ferreira, que discutem e estabelecem, esclarecem, né, alguns mitos sobre o tema escolhido. Pronto, professora. Gente, tá muito bacana. Primeira coisa, olha que vocês fizeram muito bem. Começou a introdução falando da música, tá? Como surgiu a música, né? A música começou a surgir a partir dos sons, das ondas do mar, dos sons do vento e assim por diante. E depois você trouxe, Mariana, a música na escola. Então, tá num crescendo bacana isso. Então, a gente sempre parte do geral para o específico. E a gente sempre parte do tempo que surgiu, né? Da época para a atualidade. Tá? E aí vocês depois vão pesquisar sobre como a música é hoje desenvolvida. Você falou de autores, pedagogos. Vocês vão pesquisar pedagogos que avaliam a importância da música na educação infantil, certo? Maravilha, excelente. Ficou faltando o problema de pesquisa, tá? Então, qual é o problema de pesquisa? O problema de pesquisa, gente, praticamente é o título do trabalho com interrogação. Vocês falaram a importância da música no desenvolvimento infantil, né? Então, a pergunta seria isso: a música na educação infantil é importante para a aprendizagem? Né? Para o desenvolvimento cognitivo, por exemplo? A gente ia fazer dessa forma na introdução, professora, mas daí ficaria errado, né? Onde a gente decidiu mudar. Não, eu acho que vocês fizeram uma excelente mudança.
Excelente mudança. E é um dado tão importante e tão necessário na educação infantil que vocês vão contribuir muito com isso. Parabéns. Então, olha, anotem aí, vocês falta a pergunta, o problema. A justificativa, aliás, eu não vi justificativa praticamente nenhum dos trabalhos, das duplas, tá? Então, professora, a justificativa, aqui a gente não estava sabendo como colocar no corpo da introdução. Porque, assim, eu e a Nina, a gente até discutiu bastante. Não teria, nesse momento, como justificar algo que a gente não estudou tão profundo, né? E aí, então, por isso que a gente não conseguiu encaixar ali, dentro dessa introdução. A gente estava esperando o parecer da senhora, entendeu? Se a gente tinha... Se era esse caminho mesmo, que a gente podia continuar nele. Tá. Eu estou lendo aqui numa orientação que eu dei para vocês. Ó, na introdução deverão apresentar objeto de pesquisa. Então, vamos esperar assim, por exemplo, no caso de vocês, o nosso objeto de pesquisa é a música na educação infantil, né? Depois, o título já está aí, ó, a importância da música no desenvolvimento cognitivo, né, ou na aprendizagem, aí vocês vão escolher. Depois disso, o problema de pesquisa. O nosso problema de pesquisa é 2 pontos, tá? Qual é a importância da música no desenvolvimento cognitivo ou na aprendizagem? Eu acho que no cognitivo é melhor do que na aprendizagem, mas se vocês quiserem escrever também na aprendizagem, está de boa, porque também está dentro, né? Depois, o objetivo geral, que vocês falaram, e a Mariana falou dos objetivos específicos, ótimo, e depois a justificativa. A justificativa é assim, gente, vocês vão descobrir a justificativa a partir da necessidade. Por exemplo, vocês vão ler aí 2, 3 artigos que vão falar sobre a música na educação infantil e perceber, ou pela própria experiência de vocês, perceber que ela é muito pouco usada ainda na educação infantil. Ou é usada de uma forma que não é direcionada para o desenvolvimento cognitivo, tá? Então, seria nesse sentido. Como, por exemplo, da Jamila e da Sheila. Deixa eu ver qual é o tema aqui, que eu não guardo na memória. Jamila e Sheila é sobre a ludicidade na educação infantil, certo? Por que você quer fazer essa pesquisa? Na alfabetização. Na educação infantil, porque nós tivemos que mudar por causa que a Mariana e a Irinalva mudou. Agora elas mudaram também. Tudo bem. Povo tudo doido. Não, gente, isso faz parte da amplidão de conhecimento, isso é maravilhoso. Né? Muito doido. Tá? Então, assim, por exemplo, a Sônia e a Karen, qual é a importância dos conteúdos de Paulo Freire para a alfabetização na EJA? Então, aí eu vou justificar, entendeu? Então, assim, a partir do problema, eu justifico. Vocês não têm problema de vocês deixarem a justificativa para mais adiante, a partir do momento que vocês já leram mais, tá? Ou vocês podem fazer também, você não pode só falar assim, essa pesquisa se justifica porque eu gosto do tema. Isso não tem sentido, tá? Essa pesquisa se justifica em função de... Porque, por exemplo, se justifica porque as escolas ainda não compreendem a importância da música na educação. Da ferramenta, né? De trabalho. Ou que muito poucas escolas utilizam, tá? Então, tá de boa, tá ok? Gente, eu só quero pedir para vocês uma coisa. Que alguém falou aí, acho que foi a Sheila, salve os artigos numa pasta do TCC2. Não precisa ser muita coisa, tá? Peguem autores que sejam mais badalados, mais conhecidos, tá? E não precisa ser muito. 4 autores, 5 autores para um TCC, está muito bom. Porque hoje a academia não valoriza muitos autores, valoriza, assim, você conhecer bem de poucos autores. Tá certo? Então, isso é realmente importante. E lembrar da questão de plágio. Né? Todos os TCCs de vocês vão passar pelo meu crivo do plágio. Eu tenho um programa que analisa quantos %. Até 3% de plágio é permitido, por quê? Porque você escreve citações diretas, que é de outro autor, então vai acusar lá que apareceu aquele texto que é de outro autor. Só que você vai copiar, que é a citação direta,
vai colocar o nome do autor e não tem problema. Mas não pode passar de 3%, tá? Então, Tia Magda. Oi, querida. A senhora vai trabalhar, tipo assim, te manda por e-mail, a senhora dá uma devolutiva, risca de amarelinho, verde, puxa a orelha, assim, a senhora vai fazer isso? Eu vou fazer um carnaval na Tá. Então, professor, e quanto seria os 3%? Desculpa, eu não entendi muito bem. O plágio. O que é o plágio? Plágio é proibido, né? Sim. Mas até 3% ele é permitido, porque a gente copia. Por exemplo, o que o programa faz? Ele levanta na internet da onde você tirou aquilo, tá? Então, ele vai perceber que você, por exemplo, você faz as referências. Na internet tem um punhado de referências daqueles autores. Então, vai aparecer. Vai aparecer citações diretas, que a gente copia determinada frase que o autor escreveu. Então, vai aparecer também como plágio, e não é plágio. Então, até 3%, tudo bem. Ah, mas, Magda, eu coloquei muitas citações. Tira, porque o excesso de citações diretas também não mostra que você está compreendendo o texto, tá? Então, nesse sentido, é importante, tá? Vamos pensar mais ou menos em 3 páginas para a introdução. Oi, Karen. Quantas citações, mais ou menos, são aceitas? Aí depende do texto, não dá para a gente, não precisa ser muita, não, tá? Não precisa ser muita coisa, não. Depende muito do texto e de autores que você utilizou. Não dá para falar assim, olha, só 10 referências, não sei, tá? Depende do que você está lendo, tá ok? Tá bom. E autores, a gente pode especificar só em 3, mais ou menos? Eu acho que 4 a 5, cara, senão fica muito pouquinho, tá? Na próxima semana, se vocês quiserem, eu posso... vocês já aprenderam também isso com o professor Luan, de como formatar referência, essas coisas. Mas eu quero deixar isso mais por último, porque eu quero que vocês caiam de cheio no conteúdo. Vocês realmente compreendam, entendam. Por isso eu não quero tantos autores, sabe? Principalmente da Sônia e da Karen, porque é Paulo Freire. Aí eu quero que vocês escolham 3 a 4 livros de Paulo Freire. Talvez 3, tá? A pedagogia da liberdade é muito importante, tá? E aí teria que ver, não estou lembrada qual é o livro que explica a metodologia dele. Mas se você colocar no Google Acadêmico método de Paulo Freire, vai aparecer um tanto de gente lá que escreveu sobre esse método. Pedagogia da autonomia. Isso, da autonomia, tá? Tem da liberdade. Porque esses 2 eu já li bem, da autonomia e o pedagogia do oprimido. Pedagogia do oprimido. Tá, ok. Então, gente, olha, o que vocês vão fazer para a próxima semana? Deixar essa introdução nos trinques, tá? Nos trinques. Tia Magda. Oi, querida. A senhora me perdoa falar uma coisa, não saindo da ética profissional, mas eu não aprendi nada com o Luan, só me desculpa, eu estou aprendendo agora com a senhora. Então, TVN... É muito pouco que a gente absorveu. Os encontros eram muito rápidos, tinha muita gente, era faculdade inteira, não tinha como... Magda, eu vou pedir licença que eu vou ter que começar a atender novamente, porque eu tinha deixado 1 hora só de intervalo e eu vou... Tá, só um minutinho que já vou fechar. Eu falei, então, TVN, se virem. Sabe o que é TVN? Te vira, neném. Tá bom? Qualquer dúvida, dá um alô no grupo. Eu coloquei lá para não explicar muito. Eu acho que vai ficar mais assim, vai ser a montagem das referências, eu tenho muita dúvida ainda. A gente vai clarear. Boa noite, meninas. Boa noite, Sônia, obrigada. Vocês são muito participativas e muito interessadas. Vocês vão aprender um punhado de coisas, tá? Porque eu quero publicar esse material de vocês, tá bom? Beijo! Beijo, boa noite. Anda na água, na beiradinha da água por mim, tá? Boa noite. Toma uma cervejinha. Mariana, bom fim de semana. Sheila, bom fim de semana. Karen, bom Professora. Fim de semana. Oi, querida. Obrigada. Para o próximo encontro, eu não vou participar, porque eu vou ter que fazer uma prova fora do estado, então eu não vou ter condições de participar. Tá. Mas aí a Nina apresenta para você e qualquer coisa ela me passa. Sim, ela anota e você também depois pode ver a gravação da aula. Bom? Tá bom, obrigada, tá? Beijo, bom fim de semana. Boa noite. Tchau, professora.
Beijo, bom final de semana para todas. Obrigada.